Lição 153 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. A minha segurança está em ser sem defesas. Comentário. Para podermos entender essa lição, é essencial lembrarmos a estratégia do ego. Então, mais uma vez, começo com uma pequena revisão. O propósito do ego para sua defesa dupla é o de assegurar que o Filho de Deus nunca mude sua mente e decida que cometeu um engano ao escolher contra o Espírito Santo. O cerne dessa estratégia é deixar o Filho sem mente, o que é alcançado pelo forjado e impossivelmente insano conto de pecado e punição do ego. O ego diz ao Filho que ele pecou contra Deus e merece ser punido por causa do seu pecado. A única maneira de ele poder escapar do seu destino inevitável é fazer um mundo e um corpo repletos de problemas com os quais tem que lidar. O filho fica tão preocupado que não lida com a, entre aspas, realidade aterrorizante na mente, do seu pecado e da ira de Deus. Assim, o ego primeiro faz um problema na mente, a ira de Deus, e depois o mundo como uma defesa mal adaptada contra o problema inexistente. Em acréscimo, o ego faz com que o Filho de Deus pegue seu pecado percebido contra Deus, o pensamento de ataque que ele tornou inconsciente, e o projete para que ele agora perceba o pecado em tudo ao seu redor, mas não dentro de si. Assim, o filho acredita que tem que se defender contra os ataques pecaminosos de todas as outras pessoas, tendo-se esquecido de que o ataque que ele percebe nos outros é uma projeção do pensamento de ataque em sua mente. No texto, Jesus fala sobre 2 níveis dos sonhos: o sonho secreto de pecado e punição, e a primeira camada de defesa, e o mundo do sonho, no qual nossos pecados são vistos nos outros. Texto capítulo 27, precisando de defesa contra os ataques percebidos. A ideia principal, no entanto, que vamos ver descrita em mais detalhes abaixo, é a de que o sistema de pensamento de ataque e defesa do ego é inventado. Citação. Tu, que te sentes ameaçado por esse mundo em mutação, pelas viradas do destino e suas amargas brincadeiras, seus breves relacionamentos e de todas as, entre aspas, dádivas que ele apenas te empresta para tomar de volta, presta bem atenção nesta lição. O mundo não oferece segurança. Ele tem as suas raízes no ataque e todas as suas, entre aspas, dádivas de segurança aparente são decepções ilusórias. Ele ataca para em seguida atacar novamente. Nenhuma paz é possível para a mente onde o perigo ameaça dessa forma. Comentário. Aqui temos outra descrição sobre a natureza do mundo. Não há segurança aqui, pois o mundo está enraizado no ataque, do qual tudo aqui é uma sombra. Na parte 2 do livro de exercícios, lemos, abre aspas, o mundo foi feito como um ataque a Deus, fecha aspas. Uma vez que ele é uma projeção do ataque ontológico. O certo desse pensamento é que se eu existo como um indivíduo, Deus tem que ser destruído. Uma vez que acredito que existo, a destruição de Deus é o resultado inevitável, tornando o ataque e o pecado reais. Isso é um pensamento tão aterrorizante que tudo o que podemos fazer é negar sua presença em nossas mentes, projetando e depois vendo esse impulso assassino em todos os lugares ao nosso redor. O leitor pode se lembrar dessa sucinta expressão que a culpa do mundo forjou em nossas mentes insanas. Citação. O resultado certo da lição segundo a qual o Filho de Deus é culpado é o mundo que vês, é um mundo de terror e desespero. Tampouco existe nele esperança de felicidade. Não existe nenhum plano que possas fazer para a tua segurança que jamais venha a ter sucesso. Não existe alegria que possas buscar aqui e esperar achá-la. Texto capítulo 31. Comentário. Essas, então, são as, entre aspas, dádivas do especialismo do ego.
Uma vez que percebemos o ataque em todos os lugares ao nosso redor e nos esquecemos da sua fonte, nos sentimos justificados em nos defender contra ele, a raiz da nossa defensividade e o cerne dessa lição. Esse mesmo pensamento é encontrado na discussão sobre, entre aspas, a face da inocência. Eu estou justificado em estar zangado e, portanto, justificado em me defender. Se eu não o fizer, a hostilidade do mundo vai me destruir. Minhas percepções parecem tão reais que eu nunca questiono a verdadeira origem da hostilidade. Meu corpo me diz que ela está fora de mim, e então ela está. Nós sabemos que o propósito do corpo é testemunhar o pecado em todas as outras pessoas, menos em nós mesmos. E então, minha raiva testemunha a favor da crença de que eu tive sucesso no assassinato, literalmente. Você é o pecador e, portanto, você será punido em vez de mim. O panfleto Psicoterapia, que devemos examinar através de nossa discussão, esclarece a importância de mudarmos nosso desejo da raiva para o perdão. Citação. Toda a sua função da psicoterapia, afinal, é ajudar o paciente a lidar com um erro fundamental, a crença segundo a qual a raiva lhe traz algo que ele realmente quer e que, por justificar o ataque, ele está protegendo a si mesmo. Seja qual for a extensão na qual ele venha a dar-se conta de que isso é um erro, nessa medida ele está verdadeiramente salvo. Comentário. É a tarefa do terapeuta, como devemos ver depois, exemplificar essa mudança para o paciente. Citação. O mundo faz surgir apenas defensividade, pois a ameaça traz a raiva faz com que o ataque pareça razoável, honestamente provocado e justo, em nome da autodefesa. Comentário. Esse é, mais uma vez, o conceito de, entre aspas, a face da inocência. Eu percebo uma ameaça fora de mim, que não vem de mim, e então me sinto justificado em ficar zangado e defender a mim mesmo. Meu contra-ataque é razoável, em outras palavras, e estou certo em atacar os outros porque eles atacaram primeiro. Jesus explica isso em uma passagem já familiar de, abre aspas, autoconceito versus ser, fecha aspas. Citação. Esse aspecto, a face da inocência, pode ter raiva, pois o mundo é ruim e não é capaz de prover o amor e o abrigo que a inocência merece. E assim, frequentemente, essa face se banha de lágrimas pelas injustiças que o mundo faz com aqueles que querem ser generosos e bons. Esse aspecto nunca ataca em primeiro lugar, mas a cada dia, uma centena de pequenas coisas constituem pequenos ataques à sua inocência, provocando-a à irritação e, afinal, abertamente, ao insulto e ao abuso. Texto capítulo 31. Citação. Entretanto, a defensividade é uma ameaça dupla, pois ela testemunha fraqueza e estabelece um sistema de defesa que não pode funcionar. Agora são os fracos ainda mais debilitados, pois há traição do lado de fora e traição ainda maior do lado de dentro. A mente está agora confusa e não sabe para onde se voltar para achar um modo de escapar das suas fantasias. Comentário. O ego nos diz que nossas mentes são fracas, porque Deus vai nos destruir, e nossa única proteção é protegermos o sistema de pensamento de culpa e fazermos um mundo e um corpo. No entanto, o corpo é ainda mais fraco do que a mente. Você tem apenas que tocá-lo para que ele caia. Olhe de modo irônico para ele e ele fica devastado. E o menor dos micro-organismos é suficiente para destruir o que parece ser esse corpo poderoso e majestoso. Pensar no corpo como seguro e digno de confiança, como o ego nos convenceu, é uma piada. O ponto-chave é que o ego diz que o corpo vai nos proteger contra a fraqueza do pecado na mente. Isto é, Deus vai vingativamente nos destruir. No entanto, a defesa em si mesma produz mais medo, pois sua fraqueza inerente convida a autopercepções de vulnerabilidade e ataque. Jesus nos pede indiretamente e mais diretamente em outro trecho
para darmos um passo atrás com ele e olharmos para a insanidade de acreditarmos que somos corpos, sujeitos aos caprichos e crueldade de outros corpos. Mais uma vez, precisamos perceber que o que percebemos e experimentamos em nossos corpos é uma projeção do que acreditamos estar dentro. Em outro contexto, os Rosa-Cruzes ensinam, abre aspas, assim como é em cima, é embaixo, fecha aspas. Podemos modificar isso no Um Curso em Milagres e dizer, abre aspas, assim como é dentro, é fora, fecha aspas. O que está dentro de nossas mentes, um sistema de pensamento de fraqueza, pecado, culpa e medo, se torna o mundo externo. Acreditando no disfarce do especialismo, dizemos que o mundo e o corpo são maravilhosos, descrevendo-os como santos ou fontes de prazer. No entanto, o corpo não é diferente da mente, porque foi feito para ocultar os pensamentos da mente egóica, e ideias não deixam sua fonte. Nós acusamos a nós mesmos de traição em relação a Deus, traindo seu amor por dizer que ele não era suficiente. Então, projetamos nossa culpa, não mais vendo a traição dentro, mas em todos os lugares ao nosso redor. Assim, não ganhamos nada por seguirmos a estratégia do ego. Pecado, culpa e medo ainda estão vivos e bem, mas em vez de serem vivenciados dentro da mente, nós os vemos dentro do corpo, o nosso e os dos outros. No entanto, os pensamentos e sentimentos são os mesmos, e então não parece haver escapatória. A mente falhou conosco como um lugar de segurança. Assim também o corpo. A seguinte passagem resume muito bem o dilema que todos nós encaramos, tendo ouvido a voz do ego. Citação. O corpo é o lar do ego por sua própria escolha. É aí que a mente passa a ser, de fato, aturdida. Apesar do ego lhe dizer que ela realmente é parte do corpo e que o corpo é o seu protetor, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-la. Por consequente, a mente pergunta: aonde posso ir em busca de proteção? Ao que o ego responde: volta-te para mim. A mente, não sem causa, lembra ao ego que ele próprio insistiu em ser identificado com o corpo, portanto não faz sentido ela se voltar para ele em busca de proteção. O ego não tem uma resposta real para isso, posto que não existe nenhuma, mas tem uma solução típica. Oblitera a questão da consciência da mente. Uma vez fora da consciência, a questão pode produzir e produz inquietação, mas não pode ser respondida, porque não pode ser colocada. Texto capítulo 4. Comentário. O propósito do Um Curso em Milagres é restaurar a questão à nossa consciência para que possamos ouvir uma resposta diferente. A resposta do ego a essa ameaça da mente certa é se agarrar ainda mais ao seu ciclo de ataque e defesa agora descrito. Citação. É como se ela, a mente, estivesse apertada dentro de um círculo, no qual houvesse outro círculo que a mantivesse presa, e ainda um outro dentro desse, até que não seja mais possível escapar nem ter esperanças de fazê-lo. Ataque, defesa, defesa, ataque, vêm a ser os círculos das horas e dos dias que amarram a mente com tiras pesadas de aço, revestidas de ferro, que vão e voltam apenas para começar outra vez. Parece não haver nenhuma quebra, nem fim na garra cada vez mais apertada daquilo que aprisiona a mente. Comentário. O ego me diz que eu posso escapar da devastação da minha mente fazendo um mundo. No entanto, não existe segurança real aqui, como todos nós sabemos por experiência própria. Essa é uma das declarações mais claras em Um Curso em Milagres, sobre o ciclo ataque e defesa, que começa com minha crença em que ataquei Deus para assegurar minha individualidade. O ego continua seu conto, dizendo-me que mereço ser punido por causa do meu pecado contra Deus e preciso projetar esse pensamento e fazer um mundo no qual reenceno a máxima do ego de um ou outro. Se eu for existir, alguém mais precisa sofrer e pagar o preço. Se eu for vencer, alguém tem que perder.
o cerne do sistema de pensamento do ego e, portanto, do mundo. É impossível sobreviver fisicamente sem canibalizar algo percebido como externo, quer você respire ou ingira alimentos. Necessidades óbvias para manter a vida aqui. É impossível existir, física e psicologicamente, sem ser à custa de algo ou alguém mais. Isso não pode ser evitado. Uma vez que acreditamos viver em um corpo, estamos atados a esse ciclo de ataque e defesa, defesa e ataque. Outra passagem do texto ilustra o uso que o ego faz do ataque, o corpo desempenhando um papel central nessa insana, embora altamente bem-sucedida, estratégia de neutralizar o poder da mente de escolher contra ele. Citação: o ego não é capaz de ouvir o Espírito Santo, mas acredita que parte da mente que o fez está contra ele. Interpreta isso como uma justificativa para atacar o seu autor. Ele acredita que a melhor forma de defesa é o ataque e quer que tu acredites nisso. A não ser que acredites, não estarás do seu lado e o ego sente grande necessidade de aliados, embora não de irmãos. Percebendo alguma coisa estranha a si mesmo dentro da tua mente, o ego volta-se para o corpo como seu aliado, porque o corpo não é parte de ti. Isso faz do corpo o amigo do ego. O ego usa o corpo para conspirar contra a tua mente, e porque o ego reconhece que seu, entre aspas, inimigo pode acabar com ambos, meramente reconhecendo que ambos não são parte de ti, eles se unem no ataque conjunto. Talvez essa seja a mais estranha de todas as percepções, se considerares o que ela realmente envolve. O ego, que não é real, tenta persuadir a mente, que é real, de que a mente é um instrumento de aprendizado do ego, e além disso, de que o corpo é mais real do que a mente. Ninguém em sua mente certa poderia acreditar nisso, e ninguém em sua mente certa acredita nisso. Texto capítulo 6. Comentário. Dessa forma, o filho é convencido de que é um corpo sem mente. Além disso, ele é um corpo sob ataque de outros corpos, separados de si mesmo. Tal ataque pode ser enfrentado apenas pela defesa do contra-ataque. Assim nasce o ciclo ataque-defesa, o princípio pelo qual nossos relacionamentos especiais vêm à existência e sob o qual eles florescem. Citação: as defesas são o preço mais alto que o ego quer extorquir. Nelas reside a loucura, sob uma forma tão miserável que a esperança da sanidade parece ser apenas um sonho vão, além do possível. O senso de ameaça que o mundo encoraja é tão mais profundo e tão além do que podes conceber, em termos de loucura e intensidade, que não tens ideia de toda a devastação que isso tem forjado. Comentário. Através de todo um curso em milagres de muitas formas diferentes, Jesus nos ensina como não entendemos o custo para nós de nossas decisões pelo ataque e defesa. Uma dessas formas é sua discussão sobre nossa falta de habilidade de diferenciarmos dor e alegria. Citação: o Espírito Santo vai dirigir-te só para evitar a dor. Com certeza, ninguém faria objeções a essa meta se a reconhecesse. O problema não é saber se o que o Espírito Santo diz é verdadeiro, mas se queres ouvir o que ele diz. Tu és tão incapaz de reconhecer o que é doloroso quanto de saber o que é alegre, e estás de fato muito propenso a confundir os dois. A principal função do Espírito Santo é ensinar-te a fazer a distinção entre eles. O que te dá alegria é doloroso para o ego, e enquanto estiveres em dúvida a respeito do que és, estarás confuso em relação à dor e à alegria. Texto capítulo 7. Comentário. Tão terríveis, dolorosas e cheias de ilusões que nossas vidas possam ser, a situação não é nada comparada à devastação que constantemente escolhemos tornar real em nossas mentes. O problema é que estamos convencidos de que nossos problemas são externos, no corpo, portanto, estamos convencidos de que a salvação é externa, no corpo. O propósito do ego, mais uma vez, é enraizar nossa consciência fora de nossas mentes, para que nunca voltemos para dentro e façamos a escolha pela força em vez de pela fraqueza, pela alegria em vez de pela dor.
Uma vez tendo escolhido a fraqueza, paradoxalmente vinda da insana crença de que destruímos a força, a culpa exige que vejamos os outros como os perpetradores dessa perfídia. Agora, vistos como culpados, os outros merecem nossa punição justificada. Seu ataque justifica o nosso próprio em autodefesa. Citação. Tu és seu escravo, não sabes o que fazes por medo disso. Comentário. Nós somos escravos da ameaça e do medo. A ameaça da vingança de Deus é o que nos impeliu para fora de nossas mentes originalmente, e o medo continua a nos motivar em nossas vidas diárias. A ameaça de perdermos nossa identidade, especialismo e autoimportância nos leva a adotar a estratégia do ego de ausência de mente, levando inevitavelmente aos ciclos duplos de culpa, ataque e ataque-defesa. Como reação a esse medo da mente, fazemos o mundo, vivemos nele e continuamente reforçamos sua aparente realidade através desses dois ciclos viciosos. A seguinte passagem expõe a estratégia de defesa do ego, levando-nos a nos tornarmos escravos do seu medo. Citação. O ego está sempre alerta à ameaça e a parte da tua mente no qual o ego foi aceito está muito ansiosa para preservar a própria razão tal como a vê. Ela não se dá conta de que é totalmente insana, e tens que reconhecer exatamente o que significa isso se queres ser restaurado à santidade. Os insanos protegem seu sistema de pensamento, mas o fazem de maneira insana. E todas as suas defesas são tão insanas quanto o que pretendem proteger. A separação nada tem em si mesma, nenhuma parte, nenhuma, entre aspas, razão e nenhum atributo que não seja insano. E sua, entre aspas, proteção é parte dela, tão insana quanto o todo. O relacionamento especial, que é a sua forma principal de defesa, portanto, não pode deixar de ser insano. Texto capítulo 17. Comentário. Nós continuamos com uma explicação de por que as defesas não funcionam. Feitas para defenderem contra o medo da mente, sua presença reforça o pensamento de que existe realmente algo a se temer. Além disso, uma vez que todas as defesas são formas de ataque, vindas do pensamento original de ataque e de separação, elas convidam ao contra-ataque, dessa forma engendrando ainda mais medo. Portanto, as próprias defesas que estão destinadas a nos proteger do medo meramente se tornam fortalecidas. O medo produz medo, assim como o ódio produz ódio. Citação. É essencial reconhecer que todas as defesas fazem exatamente aquilo do qual pretendem defender. A base subjacente à sua efetividade é o fato de oferecerem o produto do qual pretendem defender. O que defendem é colocado nelas para ser mantido em segurança, e à medida em que operam, é isso que trazem a ti. Toda defesa opera dando dádivas, e a dádiva sempre é uma miniatura do sistema de pensamento que a defesa protege, montada em uma moldura dourada. Texto capítulo 17. Comentário. Essa moldura é o relacionamento especial, ao qual devemos retornar em uma discussão posterior. É suficiente entender que é o medo da vingança de Deus na mente que está oculto na parede de defesa do ego, entre aspas, protegendo-os dessa ameaça divina. No entanto, mais uma vez, a defesa meramente reforça nosso medo, levando-nos ainda mais fundo na rede do ego, produzindo ainda mais medo. Citação. Tu que sentes as suas garras de ferro sobre o teu coração, não compreendes o quanto te fizeram sacrificar. Não reconheces o que já fizeste para sabotar a santa paz de Deus pela tua defensividade. Comentário. Jesus quer que entendamos do quanto desistimos para assegurarmos nossa individualidade. Nós sacrificamos nossa identidade como Cristo e, portanto, nossa felicidade, paz e alegria. Nós jogamos fora a perfeita unicidade do nosso ser e, em seu lugar,
erigimos um ídolo do especialismo, um mundo de medo e ameaça, de separação, na qual todos perdem e ninguém vence. O início do capítulo 26 elabora esse tema importante sobre o papel do corpo em manter o pensamento de ataque e de separação, primeiro de Deus e depois dos nossos irmãos. Na dinâmica, entre aspas, do ataque, o sacrifício é uma ideia-chave. É o pivô em cima do qual todas as transigências, todas as tentativas desesperadas de ganhar com a barganha e todos os conflitos conseguem um aparente equilíbrio. É o símbolo do tema central, segundo o qual alguém tem que perder. Ele evidentemente focaliza o corpo, pois é sempre uma tentativa de limitar a perda. O corpo é um sacrifício em si mesmo, uma desistência do poder em nome de salvar um pouco de si mesmo. Ver um irmão em outro corpo separado do teu é a expressão do desejo de ver uma pequena parte dele e sacrificar o restante. E enquanto vês o teu irmão como um corpo, à parte de ti e separado em sua cela, estás exigindo um sacrifício dele e de ti mesmo. Que sacrifício maior se poderia pedir do que fazer com que o Filho de Deus se perceba sem seu Pai? E seu Pai sem seu Filho? No entanto, todo sacrifício exige que eles estejam separados, um sem o outro. A memória de Deus tem que ser negada se alguém pede qualquer sacrifício de qualquer pessoa. Texto capítulo 26. Comentário. Mas as boas notícias são, citação, podes perder de vista a unicidade, mas não podes sacrificar a sua realidade. E nem podes perder aquilo que queres sacrificar, e nem impedir que o Espírito Santo realize a sua tarefa de te mostrar que aquilo não foi perdido. Pois contemplas o Filho de Deus apenas como uma vítima a ser atacada por fantasias, sonhos e ilusões que ele mesmo fez. Apesar de ser indefeso na presença de tudo isso, necessita apenas de defesas por meio de mais fantasias e sonhos, nos quais ilusões da sua própria segurança o confortam. Comentário. Tendo ouvido o ego, acabamos acreditando que destruímos nossa identidade como Cristo, substituindo-a pelo ser separado do ego, que diz ser o Filho de Deus. Nós os defendemos contra ameaças percebidas até que nossa única consciência é em relação a nós mesmos no mundo, o herói vitimado de nossos sonhos e o vilão vitimador nos sonhos de outra pessoa. Nós somos vítimas do que outros fazem a nós, pois eles sentem que nós fizemos isso a eles. O ego nos convence, o que nos levou originalmente a fazer o mundo, a temermos ser vitimados pela retaliação raivosa de Deus. Essa crença insana é inventada, é claro, como tudo em que acreditamos sobre o mundo, corpo e salvação. Tudo isso serve ao propósito de justificar nossos pensamentos de ataque, a raiva que obedientemente serve à necessidade do ego de tornar o pecado real, mas visto em outra pessoa que merece nossa ira. Assim, a paz do céu é negada e Cristo crucificado ainda outra vez. Citação. A volta da raiva, sob qualquer forma, mais uma vez, fará cair a pesada cortina e com certeza há de voltar a crença em que a paz não pode existir. A guerra é aceita novamente como a única realidade. Agora tens que soltar a tua espada novamente, embora não reconheças tê-la retomado outra vez. Mas aprenderás ao lembrar-te, ainda que vagamente agora, como a felicidade era tua sem a espada e, portanto, não podes deixar de tê-la retomado como defesa. Para um momento agora e pensa nisso. É o conflito que queres ou a paz de Deus é uma escolha melhor? O que te dá mais? Uma mente tranquila não é uma dádiva pequena. Não preferirias viver e escolher morrer? Manual dos Professores, capítulo 20. Comentário. Como sempre, Jesus nos pede para entendermos as consequências da nossa decisão pelo ego e de obedecermos seus ditames de culpa, ataque e defesa. Queremos ser felizes ou miseráveis, viver ou morrer, despertar do sonho ou continuar adormecidos? A escolha é nossa, e o curso em Milagres nos ajuda a vê-la claramente, para que possamos escolher voltar para casa.
Voltamo-nos agora para a ausência de defesas, que está logo além do sistema de defesas do ego. Citação: ser sem defesas é força. Comentário: ser sem defesas, como é usado no Curso em Milagres, não tem nada a ver com comportamento. Isso não significa que se um estranho invadir sua casa com uma faca e o ameaçar, você simplesmente fica parado lá e não faz nada, ou que você permite que seus seres amados sejam feridos ou mortos. Jesus está falando da atitude mental, nunca do comportamento do corpo. Ser sem defesas, portanto, é um sistema de pensamento enraizado em nossa decisão pelo Espírito Santo, nossa verdadeira força. Nesse ponto, não precisamos de defesa, que é necessária apenas para proteger nosso ser individual. Pecado, culpa e medo são as defesas iniciais que o ego usa, e o mundo completa suas defesas. No entanto, quando escolhemos o Espírito Santo, escolhemos contra a separação e a favor da unicidade como Cristo. Não existe mais nada a defender. O seguinte, entre aspas, pequeno poema de Ellen, Uma Canção ao Meu Ser, descreve belamente a base desse estado sem defesas. Não posso ser substituída. Sou única na criação de Deus. Sou guardada tão ternamente por Ele que é loucura acreditar que eu poderia sofrer dor, ou perda, ou medo. Santa sou eu, em impecabilidade completa, em sabedoria infinita, em amor seguro, em paciência perfeita e em fidelidade. Além de todo pensamento de pecado e totalmente pura, quem poderia conceber sofrimento para mim? Com certeza, a mente que pensou isso é insana. Eu nunca deixei a casa do meu pai. Que necessidade tenho eu de viajar de volta para ele outra vez? As Dádivas de Deus, página 38. Comentário: conforme continuarmos, vamos ver que a verdadeira ausência de defesas simplesmente significa escolher o Espírito Santo como nosso professor, pois ele nos lembra do nosso ser. Citação: testemunha o reconhecimento de Cristo em ti. Comentário: ser sem defesas e viver no mundo sem pensamentos de medo, ataque ou ameaça reflete a escolha do tomador de decisões pelo Espírito Santo, a memória de quem somos como Cristo. Assim nos tornamos uma manifestação do que significa fazer a escolha certa. No panfleto acima, mencionado sobre psicoterapia, Jesus explica essa dinâmica no contexto da psicoterapia. Na verdade, a ausência de defesas do terapeuta se torna o cerne do processo de cura. Citação: um homem louco defenderá suas ilusões, porque nisso vê a sua própria salvação. Assim, atacará aquele que tenta salvá-lo, acreditando que o está atacando. Esse círculo curioso de ataque e defesa é um dos problemas mais difíceis com os quais o terapeuta tem que lidar. De fato, essa é a sua tarefa central, o núcleo da psicoterapia. O terapeuta é visto como alguém que está atacando aquilo que o paciente tem de mais caro, o seu retrato de si mesmo. E como esse retrato veio a ser a segurança do paciente, assim como ele a percebe, o terapeuta não pode deixar de ser visto como uma fonte de perigo real a ser atacada e até mesmo morta. O psicoterapeuta, então, tem uma tremenda responsabilidade. Ele tem que parar o ataque sem atacar e, portanto, sem defender-se. É sua tarefa demonstrar que as defesas não são necessárias, que a indefensividade é força. Esse tem que ser o seu ensinamento, se é que a sua lição vai ensinar que é seguro ter sanidade. O que não pode ser por demais enfatizado é que os insanos acreditam que a santidade é ameaça. Esse é o corolário do pecado original. Acredita-se que a culpa é real e inteiramente justificada. Portanto, é função do psicoterapeuta ensinar que a culpa, sendo irreal, não pode ser justificada, mas também não pode oferecer segurança, e assim ela não pode deixar de continuar a ser tanto indesejável quanto irreal. Comentário: por testemunhar a nulidade do sistema de pensamento de culpa, ataque e defesa do ego, o terapeuta demonstra a existência da mente certa, modelando o resultado de ter escolhido contra o sistema de pensamento da mente errada do ego.
Isso reforça a habilidade do paciente de fazer a mesma escolha, atestando o reconhecimento do Cristo nele. Citação. Talvez te lembres que o livro-texto afirma que a escolha é sempre feita entre a força de Cristo e a tua própria fraqueza, vista a parte dele. Comentário. Quando escolhemos o Espírito Santo, estamos escolhendo a força de Cristo. Quando escolhemos o ego, estamos escolhendo a fraqueza. O leitor sem dúvida se recorda dessa importante passagem perto do final do texto, a qual as declarações acima se referem. Citação. Sempre escolhes entre a tua fraqueza e a força de Cristo em ti. E o que escolhes é o que pensas que é real. Simplesmente pelo fato de nunca usares a fraqueza para dirigir as tuas ações, não deste a ela nenhum poder. E à luz de Cristo em ti é dado o controle de tudo o que fazes, pois trouxeste a tua fraqueza a Ele e Ele te deu a sua força em lugar dela. Texto capítulo 31. Comentário. Lembre-se, o ego nunca quer que nos lembremos de que temos uma mente que sonha o sonho e, portanto, pode exercer seu poder para corrigir o equívoco de termos escolhido a fraqueza em vez da força. Citação. Aquele que é sem defesas não pode ser atacado porque reconhece uma força tão grande que o ataque é loucura ou um jogo tolo que uma criança cansada poderia jogar quando fica sonolenta demais para lembrar-se do que quer. Comentário. Jesus relega esse mundo e o seu sistema de pensamento de separação a um, entre aspas, jogo tolo que uma criança poderia jogar. Isso não significa que quando você escolhe o Espírito Santo, as pessoas não podem atacá-lo de forma comportamental, mas que você não vai perceber isso dessa forma, percebendo sua tolice, conforme se lembra de rir diante da, entre aspas, diminuta e louca ideia. Mais uma vez, nada num curso em milagres deveria jamais ser construído de forma comportamental. Seu foco está apenas em qual sistema de pensamento ou professor escolhemos. Isso é difícil porque vemos a nós mesmos como corpos no campo de batalha, em vez de mentes existindo além do sistema de pensamento do ego. Enquanto estamos dormindo e esquecemos-nos do despertar que a nossa mente sã realmente quer, sonhamos com a devastação e a dor, sonhos que parecem muito reais para a mente do sonhador. Citação. Não é fácil perceber a brincadeira quando, em tudo à tua volta, os teus olhos contemplam as pesadas consequências da culpa, mas sem as suas causas insignificantes. Sem a causa, os efeitos parecem sérios e tristes de fato, mas são apenas decorrências, e é a sua causa que não decorre de nada e não passa de uma brincadeira. Texto, capítulo 27. Comentário. Um dos desafios mais difíceis que confrontam os estudantes do Um Curso em Milagres é enfrentar o ataque sem ataque, como vimos descrito na passagem de psicoterapia. Tal ausência de defesas só é possível, mais uma vez, quando a pessoa não está mais exclusivamente identificada com o corpo. É o propósito do curso nos ajudar a mudar da identificação com o corpo da mente errada para uma identificação com a mente certa. Só vendo as próprias experiências como salas de aula na qual o significado do perdão, que é a mudança do ego para o Espírito Santo, pode ser aprendido, a ausência de defesas realmente se torna uma meta significativa e relevante. Dito de outra forma, o perdão é possível apenas quando nos lembramos de que somos o sonhador e não a figura no sonho. Esse é o significado da seguinte declaração do texto. Citação. Pois não reagirias de forma alguma a figuras de um sonho que soubesses que estavas sonhando, que elas sejam tão odientas e más quanto puderem,
não poderiam ter nenhum efeito sobre ti, a não ser que tenhas fracassado em reconhecer que esse é o teu sonho. Texto, capítulo 27. Comentário. Uma vez cientes da natureza do sonho, ele realmente nos parece, abre aspas, um jogo tolo que uma criança cansada poderia jogar, fecha aspas, do qual não queremos mais participar. Citação. Defensividade é fraqueza. Proclama que negaste o Cristo e passaste a ter medo da raiva do Pai. Comentário. Quando negamos quem somos como Cristo, acreditamos que pecamos. A culpa inevitavelmente se segue a isso, e nós esperamos a punição de Deus. Quem não iria se sentir fraco, confrontado com o poder espantoso de um Deus irado e vingativo? Citação. O que pode salvar-te agora da tua delusão de um Deus irado, cuja imagem amedrontadora acreditas ver agindo em todos os males do mundo? O que mais, senão ilusões, poderiam defender-te agora, quando o que estás combatendo são apenas ilusões? Comentário. O ego nos diz que existe um Deus irado em nossas mentes, e o mundo é nossa proteção. Lembre-se, assim como é dentro, é fora. Os chamados mal e pecado em nossas mentes é o que fizemos do mundo. Nem mais, nem menos. Quando pedimos ajuda a Jesus para olharmos através dos seus olhos, o mundo não é transformado. Nós simplesmente reconhecemos que o seu sonho de medo não é nada. Feito no ódio para atacar Deus, ele permanece o que é. No entanto, nossa atitude em relação ao mundo muda, pois agora nós rimos diante de sua simples tolice. A causa do mundo, a crença insana no pecado, nunca aconteceu, e então o efeito do pecado, sofrimento e morte, nunca aconteceu também. Assim, nós sorrimos gentilmente, conforme dizemos novamente. Citação. Sem a causa, os efeitos parecem sérios e tristes de fato, mas são apenas decorrências, e é a sua causa que não decorre de nada e não passa de uma brincadeira. O Espírito Santo percebe a causa rindo gentilmente e não olha os efeitos. Texto, capítulo 27. Comentário. Como então as ilusões de luta podem ser levadas a sério? Citação. Hoje não brincaremos com tais jogos infantis. Comentário. Quantos estudantes leem isso e dizem a Jesus, abre aspas, quanto você quer apostar? Fecha aspas. O jogo infantil do especialismo, ataque e medo dificilmente é um jogo para nós, e não vamos desistir dele sem luta. Nossa própria experiência depende desses sonhos de dor e morte. Citação. Pois o nosso propósito verdadeiro é o de salvar o mundo, e não queremos trocar por tolices a infinita alegria que a nossa função nos oferece. Comentário. Isso prenuncia a próxima lição. Abre aspas. Eu estou entre os ministros de Deus. Fecha aspas. Livro de Exercícios, lição 154. Jesus se refere aqui às nossas mentes certas, nas quais, abre aspas, não queremos trocar por tolices a infinita alegria que a nossa função, que é o perdão, nos oferece. Fecha aspas.
Assim, o ego tramou o seu plano para nos manter insanos. Um estado corporal de ausência de mente protege a culpa da nossa mente errada, que protege o perdão da nossa mente certa. Citação: não queremos deixar a nossa felicidade nos escapar, porque um fragmento de um sonho insensato atravessou por acaso as nossas mentes e tomamos por engano as figuras do sonho pelo Filho de Deus e o seu instante fugaz pela eternidade. Comentário. Abre aspas. Um fragmento de sonho insensato que atravessou por acaso as nossas mentes, fecha aspas, é a diminuta e louca ideia, a qual, na verdade, nunca aconteceu de forma alguma. Em vez de rirmos, nós a levamos a sério e afirmamos nossa identidade como figuras no sonho. Feitas para serem altamente vulneráveis, essas figuras de vitimação justificam percepções de ataque e defesa. Por que, Jesus continuamente pergunta, iríamos escolher esse diminuto instante de medo e ódio, defesa e ataque, em vez da alegria de voltarmos para o nosso lar eterno? Citação: hoje olhamos para o que vem depois dos sonhos e reconhecemos que não precisamos de defesas, porque fomos criados inatacáveis, sem qualquer pensamento, desejo ou sonho no qual o ataque tenha qualquer significado. Agora não podemos ter medo, pois deixamos todos os pensamentos amedrontadores para trás. E, sendo sem defesas, estamos seguros, agora serenamente certos da nossa segurança e da salvação, certos de que cumpriremos o propósito que escolhemos à medida que nosso ministério estende a sua bênção santa através do mundo. Comentário. Isso não significa que tudo em seu dia transcorrerá suavemente. No entanto, não importando o que aconteça externamente, você será pacífico porque escolheu Jesus como seu professor e companhia. Assim, você escolheu a memória de quem você é como Cristo, cuja força vai sustentá-lo conforme você atravessar seu dia. Essa é a simples e gentil fundação para a ausência de defesas, como lemos nessa adorável descrição da sexta característica dos professores de Deus. Citação: os professores de Deus aprenderam como ser simples. Eles não têm sonhos que necessitem de defesa contra a verdade. Eles não tentam fazer a si mesmos. Sua alegria vem da sua compreensão de quem os criou. E o que Deus criou necessita de defesa? Ninguém pode vir a ser um professor de Deus avançado enquanto não compreender inteiramente que defesas não passam de tolos guardiões e ilusões loucas. Quanto mais grotesco o sonho, mais firmes e poderosas aparentam ser as suas defesas. No entanto, quando o professor de Deus finalmente concorda em olhar para o que vem depois delas, descobre que ali não havia nada. Lentamente, no início, ele se deixa ser desenganado. Porém, aprende mais rápido à medida em que aumenta a sua confiança. Não é o perigo que vem quando se abre mão das defesas, é a segurança, é a paz, é a alegria e é Deus. Manual dos Professores, página 4. Comentário. Quem, em sua mente certa, não iria querer isso em vez de viver sob o jugo dos ciclos duplos, culpa-ataque
e ataque-defesa. Essas lições nos ajudam a voltar à sanidade e aceitar a expiação para nós mesmos. Aprender essa aceitação é nosso ministério, como a próxima lição vai discutir. As assim chamadas coisas santas, sagradas e importantes que acreditamos que devemos fazer são irrelevantes. Sempre tente se lembrar que um curso em milagres é apenas sobre mudarmos nosso sistema de pensamento, da culpa para a santidade, do ódio para o perdão, da defensividade para a ausência de defesas. Citação: fica imóvel por um momento e em silêncio pensa no quanto é santo o teu propósito. Como descansas em segurança, intocável no interior da luz do teu propósito. Os ministros de Deus escolheram que a verdade esteja com eles. Quem é mais santo do que eles? E quem poderia estar mais fortemente protegido? De que defesas poderiam necessitar aqueles que estão entre os escolhidos de Deus pela sua eleição e também pela sua própria? Comentário: nós sabemos que somos escolhidos por Deus quando o escolhemos. Desnecessário dizer, isso não tem nada a ver com Deus. Uma vez que escolhemos contra Ele, somos nós que temos que corrigir o equívoco por agora o escolhermos. Assim encontramos nossa paz, pois na quietude da mente, não mais sitiados pelo furacão da culpa e do ataque, a escolha quieta contra a defensividade emerge com clareza cristalina. Assim encontramos nossa paz, pois na quietude da mente, não mais sitiados pelo furacão da culpa e do ataque, a escolha quieta contra a defensividade emerge com clareza cristalina. Citação: a função dos ministros de Deus é ajudar os seus irmãos a escolherem como eles o fizeram. Comentário: é isso o que fazemos como um ministro ou professor de Deus, para usarmos o termo do Manual para Professores. Pela nossa paz e amor, não necessariamente pelas nossas palavras, lembramos aos outros da escolha da nossa mente certa que diz com efeito: pelo fato de eu ter feito essa escolha e o Filho de Deus ser um, você pode fazer a mesma coisa. Na verdade, se eu tiver escolhido corretamente, você também já o fez. Nesse sentido, então, nos tornamos como Jesus, sua manifestação, assim como ele é a do Espírito Santo. Pois quando ele se ergueu do sonho da morte, nós estávamos com ele. Citação: tu és a sua manifestação nesse mundo. O teu irmão te chama para que sejas a sua voz junto com ele. Sozinho, ele não pode ser o ajudante do Filho de Deus, porque sozinho ele não tem função. Mas junto contigo, ele é o brilhante Salvador do mundo, cujo papel nessa redenção tu completaste. Ele dá graças a ti, assim como a ele, pois te ergueste com ele quando ele começou a salvar o mundo. Esclarecimento de termos, página 6. Comentário: nosso, entre aspas, ministério é amadurecermos e nos tornarmos como Jesus, o símbolo da escolha da mente de ser sem defesas em vez de defensiva. O leitor pode se lembrar do inspirador poema de Ellen, entre aspas, uma oração a Jesus,
no qual rezamos a Jesus para nos tornarmos como Ele. Citação: uma criança, um homem e então um espírito. Comentário: o poema termina com essa oração. Citação: um retrato perfeito do que eu posso ser. Você mostrou a mim que eu posso ajudar a renovar a visão falha dos seus irmãos, conforme eles olham para cima, que eles não olhem para mim, mas apenas para você. As Dádivas de Deus, página 82. Citação: Deus elegeu a todos, mas poucos vieram a reconhecer que a vontade de Deus é apenas a sua própria. Comentário: essa é uma referência à correção do curso ao conhecido verso do Evangelho, abre aspas, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, fecha aspas. No texto, Jesus diz, abre aspas, todos são chamados, mas poucos escolhem escutar, fecha aspas. Texto, capítulo 3. Em outras palavras, Deus, entre aspas, chamou, ou, entre aspas, elegeu, todas as suas crianças, porque somos parte dele. No entanto, uma vez que em nossa loucura acreditamos tê-lo deixado, escolhendo contra seu amor, nós agora precisamos escolher a favor dele, percebendo que a sua vontade é a nossa própria. Citação: e enquanto falhas em ensinar o que tens aprendido, a salvação espera e a escuridão mantém o mundo numa prisão miserável. Tampouco aprenderás que a luz veio a ti e que de fato escapaste. Pois não verás a luz até oferecê-la a todos os teus irmãos. Comentário: esse é o cerne da próxima lição, então não vou discuti-lo em profundidade aqui. É suficiente dizer que nunca vamos saber que a luz está em nós enquanto nos agarrarmos à escuridão do sistema de pensamento do ego. Nós refletimos essa luz em vez do mundo ensombrecido do ego quando não vemos mais nossos irmãos como separados de nós. Citação: à medida que eles a tomam das tuas mãos, tu a reconhecerás como tua. Pode-se pensar na salvação como um jogo com o qual crianças felizes brincam. Ela foi planejada por aquele que ama as suas crianças e quer substituir os seus brinquedos amedrontadores por jogos felizes que lhes ensinam que o jogo do medo se foi. Comentário: o jogo feliz é o perdão, ainda uma ilusão, mas diferente dos jogos ilusórios do ego, cujo propósito é assassinato, sofrimento e morte. Comentário: o jogo feliz é o perdão, ainda uma ilusão, mas diferente dos jogos ilusórios do ego, o jogo feliz do Espírito Santo, que desfaz toda a culpa, ódio e dor. Assim, seus jogos alegres de perdão substituem os jogos amedrontadores de julgamento do ego, o que é alcançado por olharmos com Jesus para as circunstâncias que trazem dor e ansiedade e depois, além delas, para a verdade. A seguinte passagem elabora a imagem evocativa de brinquedos inofensivos que denotam o sistema de pensamento do ego. Citação: os exaustivos e insatisfatórios deuses que fizeste são brinquedos inflados de criança. A brecha que não existe é preenchida com brinquedos de inúmeras formas. Cada um nunca foi o que pensavas, mas tu não estás em perigo. No entanto,
está ela, uma criança, à mercê de seus brinquedos? E podem eles representar qualquer ameaça para ela? Todas as ilusões são apenas brinquedos, minha criança, portanto, não te lamentes por elas. A sua dança nunca te trouxe alegria. Tampouco eram coisas para assustar-te, nem para te dar segurança caso obedecessem às tuas regras. Elas não devem ser estimadas nem atacadas, mas apenas contempladas como brinquedos de criança, sem qualquer significado próprio. Vê um significado nelas e verá todos. Não vejas nenhum e elas não te afetarão. Texto, capítulo 30. Comentário. Ver os nossos relacionamentos especiais como brinquedos de criança é a forma de convertê-los de jogos de pesadelo em jogos felizes. Assim, nós aprendemos a sorrir diante da nossa tolice por termos dado a esses brinquedos poder de perturbarem nossa paz e distorcerem a visão unificada do Filho de Deus. Citação. O seu jogo instrui com felicidade, porque não há perdedor. Todos os que jogam não podem deixar de ganhar, e na vitória de cada um está assegurado o ganho de todos. O jogo do medo é posto de lado com contentamento quando as crianças chegam a ver os benefícios que a salvação traz. Comentário. Assim é desfeito o cerne do sistema do ego, um ou outro. Se eu vivo, alguém tem que morrer. Se eu venço, alguém tem que perder. O contrário é verdadeiro também. Se outra pessoa vive e vence, eu morro ou perco. O jogo do Espírito Santo desfaz o ensinamento do ego, ensinando que, na verdade, ninguém perde e todos vencem. Assim, se você estiver envolvido em uma situação na qual existe perda, em pensamento, não necessariamente em comportamento, perceba que você tem que ter escolhido o ego como seu professor. A única exigência para trocar de professores, portanto, é a disponibilidade de pedir ajuda para ver além do ego de outra pessoa, percebendo o pedido de ajuda que está oculto nela, assim como está oculto em nós. Com Jesus, nós olhamos além da aparente escuridão para a luz brilhando em nós como um, pois assim é a luz, uma. Pedir ajuda assegura que vamos recebê-la, pois ela só pode ser a memória de luz que nos impele a pedir por ela. Enterrada em nossas mentes como proteção para o ego, a luz, no entanto, pode ser vista em outro quando perdoamos nossa projeção, a escuridão da qual tentamos nos esconder por vê-la do lado de fora, em nossos ídolos especiais, os brinquedos de pecado do ego. Essa passagem maravilhosa resume a essência da mudança da escuridão projetada dos interesses separados para a luz dos interesses compartilhados. Citação. Pequena criança, a luz está aqui. Tu estás apenas sonhando, e os ídolos são brinquedos com os quais sonhas que estás brincando. Quem tem necessidade de brinquedos, a não ser as crianças? Elas fingem que governam o mundo e dão aos seus brinquedos o poder de se locomoverem, de falarem e de pensarem, de sentirem e de falarem por elas. Entretanto, tudo aquilo que os seus brinquedos aparentemente fazem está nas mentes das crianças que com eles brincam. Mas elas anseiam por esquecer que elas próprias inventaram o sonho no qual os seus brinquedos são reais, e não reconhecem que os desejos que eles têm são os seus próprios. A criança tem medo de seus pensamentos
e os atribui aos brinquedos em vez de a si mesma. E a realidade deles vem a ser a sua realidade, porque parecem salvá-la de seus pensamentos. Contudo, eles mantêm os seus pensamentos vivos e reais, só que vistos fora dela, onde podem voltar-se contra ela pela traição que ela faz a eles. Ela pensa que necessita deles para poder escapar dos próprios pensamentos, porque pensa que os seus pensamentos são reais. E assim, ela faz de qualquer coisa um brinquedo para fazer com que o seu mundo permaneça fora dela e brincar de ser apenas uma parte dele. Comentário: Jesus continua a passagem apelando a nós, em linguagem emprestada da famosa declaração de São Paulo, em Coríntios 13, para desistirmos dos sonhos infantis e julgadores de interesses separados do ego, em troca dos sonhos alegres do mundo real, vistos através de olhos que percebem apenas amor ou pedidos por ele. O interesse compartilhado da salvação. Citação: há uma época em que a infância deveria passar e acabar para sempre. Não busques reter os brinquedos das crianças. Põe todos de lado, pois já não necessitas deles. O sonho do julgamento é um sonho de criança, no qual coisas ruins parecem acontecer a ela, a criança, e ela, a criança, tem medo de todo o caos em um mundo que pensa que é governado pelas leis que ela mesma fez. No entanto, o mundo real não é afetado pelo mundo que ela pensa que é real. O mundo real ainda é apenas um sonho, mas as figuras mudaram. Elas não são vistas como ídolos que traem. É um sonho no qual ninguém é usado para substituir alguma outra coisa, nem interposto entre os pensamentos que a mente concebe e aquilo que ela vê. Ninguém é usado como algo que não é, pois as coisas infantis foram todas postas de lado. E o que uma vez foi um sonho de julgamento, agora mudou e veio a ser um sonho no qual tudo é alegria, porque esse é o propósito que ele tem. Só sonhos que perdoam podem entrar aqui, pois o tempo está quase no fim. E as formas que entram no sonho são agora percebidas como irmãos, não em julgamento, mas em amor. Texto, capítulo 29. Citação: tu que brincaste de estar perdido para a esperança, abandonado por teu pai, deixado só no terror de um mundo amedrontador, enlouquecido pelo pecado e pela culpa, sê feliz agora. Aquele jogo acabou. Comentário: o problema é que o cerne daquele jogo permanece nossa identidade individual. Assim, se você responder a essas palavras dizendo, entre aspas, isso não é maravilhoso? Provavelmente não as terá entendido de verdade. O jogo que acaba não é apenas o de dor, pecado, culpa e medo, mas um jogo de especialismo e autoimportância. Esse jogo está terminado, mas você não vai escolher tê-lo enquanto se agarrar ao seu ser especial. O leitor pode se recordar que a frase, abre aspas, um mundo amedrontador enlouquecido pelo pecado e pela culpa, fecha aspas, foi retirada de uma passagem penetrante do texto, que expõe a verdadeira natureza do mundo. Essa passagem começa, citação: o mundo que vês é um sistema ilusório daqueles a quem a culpa enlouqueceu.
Texto capítulo 13, Introdução. Citação. Agora veio um tempo de quietude, em que deixamos os brinquedos da culpa e trancamos para sempre os nossos estranhos e infantis pensamentos de pecado, fora das mentes santas e puras das crianças do céu e do Filho de Deus. Comentário. Quem jamais iria se referir ao pecado como, abre aspas, estranhos e infantis pensamentos, fecha aspas. Só alguém que olhe para ele de fora do sonho, como Jesus faz no Um Curso em Milagres. Dessa perspectiva, o pecado é realmente estranho e infantil. O mundo e o sistema de pensamento que o fez só são aterrorizantes quando você está dentro deles, pois então você acredita que destruiu o céu e que sua própria existência foi construída sobre a tumba de Deus. Esses dificilmente são pensamentos estranhos e infantis. Portanto, sempre que você se sentir tentado a tornar um aspecto da sua vida diária terrível, faça uma pausa e pense que se você pedir ajuda a Jesus, vai perceber que isso é realmente estranho e infantil. Observe então para ver você se ressentindo por ter o que considera tão importante, amor especial ou ódio especial, reduzido à frase de Jesus. No entanto, na extensão em que podemos escolher a pureza e santidade da nossa identidade como Cristo, uma das crianças do céu, nessa extensão vamos permitir que Jesus fale conosco sobre nossos pensamentos estranhos e infantis de especialismo e salvação. Citação. Fazemos uma pausa apenas por mais um momento para jogarmos nosso jogo final e feliz sobre essa terra. E então iremos ocupar o nosso lugar de direito, onde habita a verdade e os jogos são sem significado. E assim termina a história. Deixa que esse dia antecipe para o mundo a chegada do último capítulo, para que todos possam aprender que o conto que leem sobre um destino aterrorizante, a derrota das suas esperanças, a sua lamentável defesa contra uma vingança da qual não podem escapar, não passa da sua própria fantasia delusória. Os ministros de Deus vieram para desapertá-los dos sonhos escuros que essa história evocou em sua recordação confusa e perplexa desse conto distorcido. Comentário. Os jogos felizes, mais uma vez, são os do perdão, e o jogo final é atingir o mundo real. Os dois jogos de pecado e de perdão são sem significado no céu, mas as boas novas são que o ego é simplesmente um pensamento tolo e irreal. Só nas mentes iludidas esse pensamento realmente parecia real. No entanto, não teve efeito sobre a realidade. Assim, nós caminhamos incólumes em meio à insanidade da crueldade do ego, conforme um sonho de inocência vem gentilmente para despertar o Filho de Deus. Citação. Caminha em glória com a cabeça erguida e não temas mal algum. Os inocentes estão a salvo porque compartilham sua própria inocência. Nada do que veem é danoso, pois a sua consciência da verdade libera todas as coisas da ilusão do dano, e o que parecia causar dano agora está brilhando em inocência, liberado do pecado e do medo e alegremente devolvido ao amor.
Texto, capítulo 23, Introdução. Comentário. Incidentalmente, os amantes da poesia podem notar a aliteração da letra D nas duas últimas sentenças da passagem do livro de exercícios. Nota, em inglês, confused and bewildered. Citação. O Filho de Deus pode enfim sorrir ao aprender que isso não é verdadeiro. Comentário. Perceba que quando você diz que isso não é verdadeiro, está dizendo mais do que dizer que a sua vida e as vidas dos outros não é verdadeira. Você afirma que sua própria vida não é verdadeira, pois a identificou apropriadamente como uma figura no sonho. Daqui até o final da lição, Jesus provê as instruções de encerramento. Citação. Hoje praticamos de uma forma que manteremos ainda por algum tempo. Começaremos cada dia dando a nossa atenção ao pensamento diário durante o maior período de tempo possível. Agora, 5 minutos são o mínimo que daremos à preparação de um dia em que a salvação é a única meta que temos. 10 minutos seriam melhor, 15 melhor ainda. E, à medida em que a distração deixa de surgir para tirar-nos de nosso propósito, acharemos que meia hora é muito pouco tempo para se passar com Deus. Tampouco teremos vontade de dar menos à noite, em gratidão e alegria. Comentário. Jesus definitivamente aumenta a aposta aqui, dizendo que, abre aspas, meia hora é muito pouco tempo para se passar com Deus, fecha aspas. Em outras palavras, deveríamos ter atingido um ponto em nosso estudo e prática do Um Curso em Milagres, no qual tudo o que queremos é estar na presença do amor de Deus. A atração do amor pelo amor, texto capítulo 12, e então cada lição diária se torna uma lição de alegria. Se não for, pelo menos entendemos por quê e sabemos a quem irmos em busca de ajuda para mudarmos nossas mentes. Citação. Cada hora adiciona à nossa paz crescente ao lembrarmos de sermos fiéis à vontade que compartilhamos com Deus. Por vezes, talvez, 1 minuto ou até menos será o máximo que podemos oferecer ao suar de cada hora. Algumas vezes esqueceremos, em outras, as atividades do mundo nos cercarão e seremos incapazes de nos retirarmos um pouco para voltarmos os nossos pensamentos para Deus. Comentário. Mais uma vez, Jesus está mantendo o ideal de que, se formos realmente sérios em relação a seu curso, vamos escolher o amor de Deus sobre qualquer coisa que esse mundo ofereça. No entanto, ele também nos diz que sabe que o amor nos aterroriza e então, entre aspas, algumas vezes esqueceremos. Esquecer, é claro, não é algo que acontece porque estamos muito ocupados com outra coisa, mas porque escolhemos contra a memória de amor do Espírito Santo. Nesse ponto, nós, entre aspas, esquecemos, e então, ao nos falar sobre o ideal, Jesus também está nos lembrando da nossa tentação de esquecermos para que não nos sintamos culpados em relação ao nosso medo. Citação. No entanto, quando pudermos, manteremos a nossa confiança como ministros de Deus, lembrando a cada hora da nossa missão e de seu amor de Deus. E nos sentaremos em quietude, esperaremos por Ele, escutaremos a sua voz e aprenderemos o que Ele quer que façamos na hora que ainda está por vir, agradecendo-lhe ao mesmo tempo por todas as dádivas que Ele nos deu
naquela que se foi. Comentário: nossa função não é salvar o mundo dando dádivas de amor. Em vez disso, somos solicitados a nos sentarmos em quietude, o que significa que escolhemos contra o barulho do ego, suas dádivas de culpa e julgamento, ataque e defesa. Na quietude, ouvimos a voz não julgadora de paz, pois deixamos de lado a necessidade de atacar como um meio de defendermos nosso ser. Sua voz é a voz do amor, que nossas mentes específicas traduzem em respostas específicas que frequentemente experimentamos, como se estivesse sendo dito a nós o que fazer ou dizer. No entanto, na verdade, abre aspas, o que ele quer que façamos, fecha aspas, é simplesmente permanecer com ele em vez de com o ego. Do centro de quietude, seu amor gentilmente guia nossos pensamentos, palavras e atos, estendendo a hora anterior para a próxima. Assim, nosso ministério, os frutos do perdão e o exemplo de ausência de defesas. Citação. No entanto, sempre haverá esse lugar de descanso para o qual podes retornar, e estarás mais ciente desse centro de quietude no meio da tempestade do que de toda a atividade furiosa que ela desencadeia. Esse centro de quietude, no qual tu nada fazes, permanecerá contigo, dando-te repouso em meio a todas as tarefas trabalhosas às quais fores enviado. Pois a partir desse centro serás dirigido quanto ao modo como deves usar o teu corpo sem pecado. É esse centro, do qual o corpo está ausente, que o manterá assim na tua consciência. Texto, capítulo 18. Citação. Em tempo, com prática, nunca deixarás de pensar nele e de ouvir a sua amorosa voz, guiando os teus passos por caminhos quietos, onde caminharás verdadeiramente sem defesas, pois saberás que o céu vai contigo. Tampouco queres manter a tua mente afastada da mente de Deus, nem por um momento sequer, embora passes o teu tempo oferecendo a salvação ao mundo. Comentário: guiado pelo amor em sua mente, ao estar ocupado com as coisas do mundo, você ainda não se esquece de que é o Filho de Deus e, portanto, não se esquece do amor de seu Pai. Você, portanto, é capaz de caminhar pela terra, atento ao que acontece no mundo da forma, mas ao mesmo tempo não perdendo de vista o conteúdo do amor de Jesus na mente. Abre aspas, Deus é a minha vida e a tua. Fecha aspas. Jesus diz no texto. Texto capítulo 11. E essa vida compartilhada na terra reflete nossa vida única no céu. Citação. Pensas que ele não fará com que isso seja possível para ti, que escolheste cumprir o seu plano para a salvação do mundo e a tua? Ser sem defesas é o nosso tema hoje. Nós nos vestimos com ele ao nos prepararmos para enfrentar o dia. Comentário: a maneira com que, entre aspas, nós nos vestimos com ele é por escolhermos o professor certo para estabelecer a roupagem que vamos usar hoje. Não fazemos nada extravagante, mas simplesmente percebemos que queremos Jesus como nosso professor. Simples. Citação. Erguemo-nos fortes em Cristo e deixamos a nossa fraqueza desaparecer ao lembrarmos que a sua força habita em nós. Lembrar-nos-emos que Cristo permanece ao nosso lado ao longo do dia e nunca deixa a nossa fraqueza sem o apoio da sua força.
invocamos a sua força a cada vez que sentimos a ameaça das nossas defesas minar a certeza do nosso propósito. Faremos uma pausa por um momento, enquanto ele nos diz, entre aspas, eu estou aqui. Comentário. A força de Cristo é sem significado para nós, a menos que a escolhamos, pois a fraqueza só desaparece quando escolhemos contra o ego. É por isso que a sentença 5 é importante. Invocamos a sua força a cada vez que sentimos a ameaça das nossas defesas minar a certeza do nosso propósito. Invocar a ajuda de Jesus, portanto, precisa ser feito no contexto da nossa decisão pelo ego. Nós reconhecemos nossos sentimentos de especialismo, raiva, doença, medo ou depressão e dizemos, abre aspas, nós escolhemos a fraqueza do ego em vez do amor de Deus, mas não queremos mais pagar o alto preço da dor. Fecha aspas. Assim, realmente escolher Jesus como nosso professor se torna significativo e efetivo. A crença em que a força de Cristo aniquila nossa identidade nos mantém identificados com a fraqueza. O ego nos avisa de que desistir das, entre aspas, alegrias do especialismo é sacrificar o nosso ser. Jesus, por outro lado, ensina que essas, entre aspas, alegrias são apenas os brinquedos de crianças, reforçando a crença em um corpo que é uma sombra do sistema de pensamento de morte do ego. Quem iria escolher isso quando a alegria do amor é nossa em vez da dor da culpa? Citação. Os professores de Deus não podem sentir nenhum arrependimento em abrir mão dos prazeres do mundo. É sacrifício abrir mão da dor? Algum adulto se ressente quando desiste dos brinquedos de criança? Uma pessoa cuja visão já vislumbrou a face de Cristo, por acaso olha para trás com saudade de um matadouro? Ninguém que tenha escapado do mundo e de todos os seus males olha de volta para ele com condenação. Mas não pode deixar de se regozijar por estar livre de todo o sacrifício que os valores do mundo exigiriam dele. A eles, a pessoa sacrifica toda a sua paz. A eles, sacrifica toda a sua liberdade. E para possuí-los, tem que sacrificar sua esperança do céu e a memória do amor do seu Pai. Quem, em sua mente sã, escolhe nada em substituição a tudo? Manual dos Professores, página 13. Citação. A tua prática começará agora a tomar a intensidade do amor para ajudar-te a evitar que a tua mente se afaste da sua intenção. Comentário. Jesus nos mostra o quanto ficaremos tentados a vagar para longe da verdade quando ficarmos com medo. Ele nos lembra disso frequentemente, e isso realmente é um conforto, pois não precisamos mais fingir que pensamos em Deus 100% do tempo. De fato, se assim fosse, não precisaríamos do livro de exercícios, e nós certamente não estaríamos aqui em um corpo, vivendo no matadouro que o ego chama de nosso lar. Citação. Não temas, nem sejas tímido. Comentário. Não tenha medo desse curso e do seu benigno e gentil professor. Não tenha medo do amor, nem de perder uma identidade inventada, sem falar em uma que o torna infeliz. Acima de tudo, não tenha medo de voltar para casa, para um pai cujo amor
só pode dar as boas-vindas ao filho que nunca partiu. Citação: não há dúvida de que alcançarás a tua meta final. Os ministros de Deus nunca podem falhar, porque o amor, a força e a paz que brilham a partir deles para todos os seus irmãos vêm dele, de Deus. Estas são as suas dádivas de Deus para ti. Ser sem defesas é tudo o que precisas lhe dar em retorno para Deus. Deixas de lado apenas o que nunca foi real para contemplar Cristo e ver a sua impecabilidade. Comentário: nossa função é deixar de lado a defensividade que nunca foi real, dessa forma escolhendo a força, a impecabilidade e a ausência de defesas de Cristo. É por isso que o resultado é tão certo quanto Deus. Texto, capítulo 2. O epílogo ao esclarecimento de termos começa com esse pensamento inspirador e confortador, provendo-nos com um final adorável a uma adorável lição. Citação: não te esqueças de que, uma vez iniciada essa jornada, o fim é certo. A dúvida ao longo do caminho vai e vem, e vai para vir de novo. No entanto, o fim é certo. Ninguém pode deixar de fazer o que Deus lhe indicou que fizesse. Quando esqueceres, lembra-te de que caminhas com Ele e com o seu verbo no teu coração. Quem poderia se desesperar quando tem uma esperança como essa? Ilusões de desespero podem parecer vir, mas aprende como não te deixares enganar por elas. Atrás de cada uma delas está a realidade e está Deus. Por que esperarias por isso e o trocarias por ilusões, quando o seu amor está a apenas um instante a mais na estrada onde todas as ilusões chegam ao fim? O fim é certo e garantido por Deus. Quem fica diante de uma imagem sem vida, quando a um passo de distância o Santo dos Santos abre uma porta antiga que conduz para além do mundo? Esclarecimento de termos, epílogo 1.